município. O serviço deveria estar previsto na lista, mas se o serviço não estiver na lista, pode o município, mesmo assim, cobrar o ISS? Não, de jeito nenhum. Para que um município possa exigir o ISS sobre um determinado serviço, obrigatoriamente esse serviço deve estar previsto numa lista anexa à Lei Complementar número 116. Se o serviço não fizer parte da lista, eventualmente ele pode um dia ser incluído na lista, mas para se incluir qualquer novo serviço nessa lista, depende necessariamente de lei complementar. Portanto, não pode chegar um município e dizer, olha, no meu território, alguns serviços que, embora não façam parte da lista, eles são tributados através do ISS. O município tem condições de fazer isso? Não. O município não tem condições de fazer isso, naturalmente, por quê? Porque se o município for instituir uma lista própria, ele instituiria essa lista através de lei ordinária. E como eu falei para vocês, não é lei ordinária responsável por determinar os serviços sobre os quais o ISS recai. A responsabilidade é da lei complementar. Qualquer serviço que não faça parte da lista da Lei Complementar 116, uma coisa é certa, ISS não sofrerá. Perfeito? Ficou claro? Joia? Próximo tema a respeito de ISS, bastante interessante para a gente. Quanto a esses serviços, isso quer dizer então que ISS pode recair sobre qualquer serviço, exceto 3. Opa, peraí, isso é curioso então. O ISS incide sobre todo e qualquer serviço, menos 3. Quais são essas exceções, ou quais são esses serviços sobre os quais o ISS não tem como invadir? Bom, são serviços como serviço de comunicação, serviço de transporte interestadual e serviço de transporte intermunicipal. Esses serviços dos quais eu falei são serviços que sofrem incidência do ICMS. E eu vou repetir, portanto, para você deixar bem anotado e não se esquecer. Sobre quais serviços nós temos ICMS e não ISS. Quais são esses serviços? Serviço de comunicação, serviço de transporte interestadual e serviço de transporte intermunicipal. Sobre esses 3, a cobrança é de ICMS. É serviço? É serviço. Mas nesses 3 nós temos a incidência do ICMS e não do ISS. Perfeito? Ótimo. Sabendo disso, portanto, qualquer outro serviço que não sejam esses 3 e estejam descritos taxativamente na lista, naturalmente eles sofrem a cobrança do Imposto sobre Serviços de qualquer natureza, ou seja, o nosso ISS. Ok? Agora vamos lá. Vamos imaginar que você preste um serviço de consultoria. Exatamente. O seu serviço é um serviço de consultoria. Você presta consultoria contábil. E aí, será que serviço de consultoria sofre a incidência do ISS? É serviço? É serviço naturalmente. Será que sofre a incidência do ISS? Como que você faz para descobrir se esse serviço sobre o qual eu falo, sobre ele deve ser recolhido o ISS? Para saber disso, eu tenho que procurar onde? Para saber disso, você tem que procurar na lista. Está lá o serviço de consultoria? Tá, sem dúvida nenhuma. Mas espera um pouquinho, talvez você esteja pensando, bom, talvez a lista fale de consultoria contábil. Mas será que ela vai falar também de consultoria tributária, consultoria culinária? Será que a lista vai falar sobre todo e qualquer tipo de serviço de consultoria? Não. A lista ela não tem como identificar todas as infindáveis, inúmeras, na verdade, atividades relacionadas à consultoria, ou sobre as quais possa ser oferecido um serviço de consultoria. Para isso, a legislação, ou melhor, essa lista anexa da qual eu falo, ela usou uma expressão bem interessante para que, mesmo assim, ela possa alcançar esses serviços. A lista, ela identifica um ou outro serviço de consultoria, por exemplo, ou seguindo o meu exemplo, serviço então de consultoria tributária, consultoria culinária, consultoria contábil, e no final das contas ela usa uma palavra, uma expressão interessante, essa palavra é e-congêneres. Serviço de consultoria, dá alguns exemplos e ao final coloca e-congêneres.
por que ele usa, ou a legislação se vale desse tipo de expressão? E congêneres. O que isso significa dizer? Quando você se depara diante de uma expressão como essa, você vai perceber, portanto, que a lista ela vai necessariamente ter que identificar o serviço. Qual o serviço? No meu exemplo, o serviço de consultoria. Então, quando você verifica a lista de forma horizontal, ou seja, de cima a baixo, né, neste caso, ou, desculpa, de forma vertical, perdão, de cima a baixo, o serviço deve fazer parte da lista. Só que quando você identifica o serviço, ali o serviço, quando pontualmente você verifica o serviço, a lista não tem como divulgar todas as qualidades desse serviço, todos os vários tipos desse serviço. O que ela faz? Ela coloca um ou outro exemplo e ao final ela costuma se valer da palavra congêneres. Isso, portanto, faz você concluir que a lista anexa à Lei Complementar 116, ela deve ser interpretada sob duas formas, ou sob dois pontos de vista. A lista anexa, ela deve ser interpretada verticalmente de forma taxativa. Verticalmente, ela deve ser interpretada de forma taxativa. E horizontalmente, ela deve ser interpretada de maneira exemplificativa. É isso mesmo que você está entendendo. A lista anexa à Lei Complementar 116, ela deve ser interpretada de forma cartesiana, se eu posso assim dizer. Verticalmente, ela é interpretada de maneira taxativa, o serviço deve fazer parte da lista. E horizontalmente, ela deve ser interpretada de maneira exemplificativa. Uma outra situação, só talvez para ficar um pouquinho mais claro, imagine então que você está diante de um consultório médico. Tá? Que tipo de especialidade médica estaria sujeita à incidência do ISS? Que tipo de especialidade médica? Você acha que a legislação complementar, ou essa lista, consegue identificar todas as centenas, milhares, talvez, de especialidades médicas? Naturalmente que não. Então ela coloca uma ou outra especialidade médica e ao final usa a expressão congêneres. E ao final usa a expressão congêneres. Consultório médico está sujeito à incidência do ISS, não importando, portanto, o tipo de especialidade. Mesmo que a especialidade não faça parte da lista, ele é semelhante a qualquer outro. Ok? Ficou claro? Portanto, quais os serviços sobre os quais o ISS pode recair? Tudo bem, eu entendi. Agora, sabendo disso, eu pergunto para vocês, em relação ao ISS ainda, se esse serviço tiver acompanhado ou for acompanhado de uma mercadoria. E aí, pensa nisso. Se um serviço prestado é prestado e, além disso, ele é acompanhado de uma mercadoria. Um serviço que é prestado e acompanhado de mercadoria. Diante dessa questão, você fica imaginando, será que eu tenho que pagar ISS? Será que eu tenho que pagar ICMS? Ou será que, neste caso, eu tenho que pagar ambos os impostos? ISS e o ICMS. E aí? Pensa, um serviço acompanhado de uma mercadoria. Você paga ISS, ICMS ou ISS e o ICMS? A pergunta é bem interessante e você consegue encontrar essas respostas também nessa legislação. A gente não precisa ir em legislação específica do próprio município. Você vai na legislação complementar, que é uma legislação complementar federal, mas naturalmente de caráter nacional, e consegue encontrar uma resposta para tanto. Então é aquela história. Para que sobre um serviço tenha a incidência do ISS, o serviço tem que estar onde? Tem que estar na lista. Muito bem. Imagine, então, esse serviço que está na lista, ISS. Agora, se o serviço do qual eu falo não fizer parte da lista, se o serviço do qual eu falo não faz parte da lista, é porque ISS não pode ter. Se ISS não pode ter, poderia ter a incidência do ICMS? Poderia, sem dúvida nenhuma. Tem um exemplo para isso? Tem. Imagina um serviço de bar, restaurante ou lanchonete. E aí? É serviço? É serviço. Pensa, é acompanhado de mercadoria? Esse serviço é acompanhado de mercadoria? Um bar, uma lanchonete, um restaurante? Sim.
Mas entenda melhor. Pensa um restaurante